Olá, tudo bem? Aqui é Ademar, engenheiro responsável pela Confortec. Hoje viemos aqui para falar sobre um assunto, um tema que foi levantado por um cliente nosso que instalou energia solar faz uns 3, 4 anos, e a preocupação dele é sobre os créditos de energia acumulados na concessionária. Em resposta, então, o que a gente poderia falar para ele? Em primeiro lugar, para que fique feliz, porque a ideia de ter créditos acumulados ela é valiosa. E sempre é interessante, é melhor ter créditos do que faltando energia na hora de compensar a conta. Como vamos consumir esses créditos acumulados? Essa é a questão que está sendo levantada. Teria que se fazer essa análise de duas formas. Uma em relação a onde que estão esses créditos, se estão na unidade geradora ou se estão na unidade compensada. Vamos analisar primeiro a unidade compensada. Nesse caso, a gente tem uma solução, uma saída um pouco mais simples, mais fácil. Ou seja, a gente pode alterar a regra de compensação, encaminhar um protocolo na concessionária e solicitar uma mudança na regra de distribuição de créditos. Ou também o cliente pode aumentar o consumo da unidade e consumir fora esse saldo disponível. Agora, falando da unidade geradora, créditos acumulados na unidade geradora. Como a regra de compensação está definida da seguinte forma, que os créditos a serem distribuídos serão contabilizados somente a partir do momento em que a unidade geradora compensou todo o seu consumo. Isso significa que a distribuição acontece depois que a unidade geradora compensou o seu saldo de energia consumido. E isso tem um reflexo na quantidade, no saldo de créditos que serão distribuídos para as demais contas compensadas. Ou seja, considerando um caso de um cliente que gerou 500 kW, consumiu 200 kW na unidade geradora e então sobrou 300 kW de saldo. Esses 300 kW vão ser distribuídos de acordo com a regra que foi definida no encaminhamento da proposta para a concessionária. Digamos que cada uma das 3 unidades ficou com 33%, então 100 kW desses 300 ficou na unidade geradora, 100 kW na primeira compensada e 100 kW na segunda unidade compensada. O caso seria então, os créditos que ficaram na unidade geradora, eles vão se acumulando, 100 num mês, 100 num outro e assim por diante. Como é que se faz então lá no meio do processo, quando o saldo de créditos da unidade geradora está crescendo infinitamente e eu não consigo fazer o consumo desses créditos? Então, esse saldo acumulado na unidade geradora, ele cresce infinitamente. Ele só vai ser consumido fora ou consumido no momento em que a geração for insuficiente para atender o consumo dela própria. Então, como que faria então? Alterar a regra de transferência de crédito seria a primeira saída. Então, você altera o quanto antes possível a distribuição de créditos de modo que a quantidade de saldo de créditos que ficam armazenados na unidade geradora seja o menor possível. Claro, a gente tem que levar em conta futuros aumentos de demanda de carga nessa unidade que possam vir a serem instaladas. Indo por um outro lado, a gente poderia pensar em aumentar o consumo da unidade geradora, porém, a regra que foi criada de distribuição de créditos vai ser impactada de forma direta, ou seja, se sobrou 300 kW e eu aumentar o consumo na unidade geradora, por exemplo, para 300 kW vai me sobrar 200, só que na unidade receptora vai receber menos saldo de energia, e isso pode ser um problema também. Então, a única saída de médio e longo prazo seria alterar a regra de compensação de créditos disponíveis no final da partilha. Não tem possibilidade de você transferir o saldo acumulado de uma conta para outra. Uma outra questão que poderia ser interessante nesse caso seria incluir mais uma unidade consumidora na mesma atividade fim da atual da unidade geradora e compensar mais uma conta. Porém, também necessita de análise para ver se a gente consegue manter o padrão de distribuição inicialmente estabelecido. Em resumo, então, se os créditos estão acumulados na unidade compensada, a solução é relativamente simples. Você pode alterar a regra de compensação e de modo que menos saldo seja distribuído para essa unidade.
Quando os créditos estão acumulados na unidade geradora, a análise precisa ser feita com critério, uma vez que a solução não é tão simples assim e pode impactar também as unidades compensadas. Acesse nosso canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações quando a gente lançar algum conteúdo novo no canal. Se precisar de mais informações ou tiver mais qualquer dúvida, também pode nos acessar por meio do nosso site www.confortec.com.br